Narração. Imagine um segredo escondido por milhares de anos, enterrado sob as areias do tempo, esperando para ser descoberto. E se tudo o que você aprendeu sobre as origens da civilização humana estiver completamente errado? E se uma cultura antiga, perdida na história, possuísse um conhecimento tão avançado, tão aterrorizante, que pudesse reescrever a própria história da humanidade? Bem-vindo a uma jornada que vai abalar os alicerces do que você acredita. Há 6.000 anos, no coração do que hoje é o Iraque moderno, uma civilização misteriosa surgiu do nada, desafiando todas as regras de progresso que pensávamos entender. Eles eram chamados de Sumérios, e graças à inteligência artificial de ponta, seus segredos há muito esquecidos estão finalmente sendo revelados. Prepare-se, porque o que estamos prestes a descobrir vai deixar você atordoado. Vamos preparar o cenário. Imagine uma terra entre dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates, um lugar de possibilidades infinitas. Há 6.000 anos, algo extraordinário aconteceu aqui, enquanto outras culturas ao redor do mundo ainda caçavam e coletavam, descobrindo lentamente os fundamentos da sobrevivência. Os sumérios pareceram dar um salto à frente da noite para o dia. Eles não apenas saíram da Idade da Pedra, eles correram para a história com cidades totalmente formadas, leis complexas e um conhecimento impressionante das estrelas. Nomes como Eridu, Uruk e Ur tornaram-se o coração pulsante de seu mundo. Cidades-estado que surgiram do nada para se tornarem centros vibrantes de conquistas humanas. Como isso aconteceu tão rápido? Essa é a pergunta com a qual os historiadores lutam há séculos. E agora, talvez finalmente tenhamos algumas respostas. Os sumérios não eram apenas construtores ou agricultores. Eles eram inovadores de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Uma de suas maiores ferramentas, lama. Sim, simples lama. Mas para eles, era tudo. Eles a transformaram em tijolos para construir cidades imponentes. Eles a moldaram em recipientes e fichas de comércio. Mais importante ainda, usaram-na para criar algo revolucionário, a escrita. Eles pressionavam marcas em forma de cunha, chamadas cuneiformes, em tabletes de argila macia, inventando um dos primeiros sistemas de registro do pensamento humano. Isso não era apenas sobre registrar grãos ou impostos, embora fizessem isso também. Eles escreviam ordens reais, acordos legais, belos poemas e histórias épicas que sobreviveram por milênios. Pela primeira vez na história, as ideias podiam sobreviver às pessoas que as pensaram. Isso muda tudo. Agora, vamos falar de números. Os sumérios não apenas escreviam palavras. Eles desenvolveram um sistema matemático que ainda molda nossas vidas hoje. Eles usavam um sistema de base 60. Pense em 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Esse tipo de precisão, gravado em tabletes de argila há milhares de anos, mostra um nível de compreensão quase inquietante. Mas, à medida que os estudiosos investigavam mais profundamente esses registros antigos, encontraram mais do que apenas matemática e registros comerciais. Escondidas entre o mundano estavam pistas de algo muito mais estranho. Referências a rituais, práticas médicas, mapas estelares detalhados e sussurros de conhecimento que parecem avançados demais para sua época. Sobre o que eles estavam realmente escrevendo, durante anos só pudemos especular. Mas agora, graças à tecnologia moderna, estamos começando a descobrir a verdade. Aqui é onde fica emocionante. Ao redor do mundo, dezenas de milhares desses tabletes de argila estão em museus e depósitos, esperando para serem lidos. O problema, decifrá-los sempre foi incrivelmente difícil. Um único tablete pode conter mais de 1.000 símbolos únicos, e cada símbolo pode ter significados diferentes dependendo de como é usado. Antes, levava uma vida inteira para especialistas se tornarem habilidosos em ler apenas uma fração desses textos. Apenas um pequeno grupo de especialistas conseguia sequer tentar, mas isso está mudando. Em Munique,
pesquisadores aproveitaram o poder da inteligência artificial para juntar tabletes quebrados, como resolver o quebra-cabeça mais antigo e difícil da história. No início, a IA só conseguia combinar fragmentos, mas rapidamente aprendeu a reconhecer padrões, identificar textos e até interpretar escritos de diferentes escribas ao longo de séculos. Até o ano de 2023, equipes nas universidades de Tel Aviv e Ariel desenvolveram uma IA capaz de traduzir Acádio, uma língua encontrada em muitos tablets cuneiformes, para o inglês em poucas horas. O que antes levava anos de trabalho meticuloso, agora acontece quase instantaneamente. Como uma fonte descreveu, é como mesclar o Google Tradutor com uma máquina do tempo. E justo quando essa tecnologia estava se tornando incrivelmente poderosa, arqueólogos fizeram uma descoberta revolucionária. No norte do Iraque, em um sítio chamado Kurd Kalazi, eles desenterraram uma coleção de tablets datados de cerca de 1800 a.C. Esses tabletes estavam em condições tão impecáveis que poderiam servir como pontos de referência para confirmar as traduções da IA. Pesquisadores acreditam que esses escritos podem até ser cópias de originais muito mais antigos, nos aproximando do amanhecer da cultura suméria. Quase ao mesmo tempo, outro sítio, Girsu, uma das primeiras cidades sumérias, revelou mais de 200 tabletes cuneiformes, intocados e 60 selos cilíndricos. Esses artefatos foram preservados em recipientes revestidos com betume, um alcatrão natural que os protegeu da umidade e da deterioração por milhares de anos. Como esses tabletes fazem referência a eventos de tempos ainda mais antigos, muitos historiadores agora acreditam que contêm conhecimento do próprio início da civilização suméria. E as descobertas não pararam por aí. Até 2025, novas ferramentas desenvolvidas na Universidade de Würzburg expandiram ainda mais os limites. Essas ferramentas podiam detectar significados sutis, expressões idiomáticas e termos técnicos que tradutores humanos ignoraram por décadas. Então, o que exatamente esses textos antigos estavam dizendo? Vamos mergulhar nas revelações. Os sumérios não estavam apenas observando casualmente o céu noturno. Seus tabletes revelam registros detalhados de movimentos planetários, solstícios e até indícios da precessão da Terra, um lento balanço na rotação do planeta que os astrônomos modernos só entenderam completamente em tempos recentes. Será que os sumérios estavam rastreando ciclos cósmicos que abrangiam dezenas de milhares de anos? As evidências sugerem que talvez sim. Mas seu conhecimento não parava na astronomia. Na medicina, seus escritos descrevem antissépticos, tratamentos de trauma e até métodos para verificar o pulso. Eles documentavam históricos de saúde familiar de maneiras que sugerem uma compreensão de traços herdados. Algo que não explicamos formalmente até a descoberta da genética em tempos modernos. Então, há coisas realmente surpreendentes. Alguns tabletes descrevem vasos de cobre e ferro submersos em líquidos ácidos, usando termos como correntes, faísca e brilho poderoso. Isso soa familiar? Deveria. A chamada bateria de Bagdá, um artefato antigo descoberto muito depois, corresponde quase perfeitamente a essas descrições. Será que os sumérios estavam experimentando eletricidade há milhares de anos? Seja por acidente ou design, eles estavam documentando processos que se alinham de forma incrivelmente próxima a conceitos elétricos modernos. Mas as surpresas não terminam com a ciência. Algumas das passagens mais inquietantes nesses tabletes mencionam pedras que queimam a terra e campos venenosos, enterrados profundamente para conter seu perigo. Hoje, sabemos sobre vidro do deserto, quartzo fundido criado por calor extremo, possivelmente de impactos de meteoros ou algo completamente diferente. Será que esses antigos avisos estão ligados a tais fenômenos? Alguns pesquisadores pensam que sim, enquanto outros especulam sobre tecnologias perdidas ou armas além de nossa compreensão atual. Agora, vamos tocar em algo ainda mais controverso, os mitos.
Você provavelmente já ouviu falar dos Anunnaki, seres cósmicos ou juízes espirituais na tradição suméria. Mas em teorias marginais modernas, popularizadas por autores como Zecharia Sitchin, eles são retratados como antigos astronautas de um planeta distante, chamado Nibiru. De acordo com essas ideias, os Anunnaki chegaram à Terra há mais de 400 mil anos para extrair ouro, supostamente criando humanos por meio de engenharia genética para servir como sua força de calmo, sua força de trabalho. Embora isso possa parecer improvável, traduções feitas por IA estão começando a captar uma linguagem técnica estranha nesses textos míticos. Termos como vasos de energia, códigos divinos e câmaras seladas com ar respirável. Essas frases parecem estranhamente engenhosas, precisas demais para serem descartadas de imediato. Até referências a Me, antes consideradas como barcos divinos ou carruagens voadoras, agora revelam detalhes como sistemas de fluxo de ar e coberturas protetoras. Estamos interpretando mal relatos distorcidos de tecnologia antiga? Quanto mais a IA descobre, mais difícil se torna traçar uma linha clara entre mito e realidade. Antes de irmos mais fundo, se você está tão cativado por esse mistério quanto eu, reserve um momento rápido para clicar em inscrever-se e curtir. Mostre um pouco de carinho e vamos continuar desvendando isso juntos. Agora, vamos falar sobre algo no cerne dessas histórias. Nós. Os tabletes sumérios não apenas sugerem as origens humanas, eles praticamente gritam sobre elas. Textos como Atrahasis e Gênesis de Eridu afirmam que a humanidade não foi um produto do acaso ou da natureza, mas de uma criação deliberada. De acordo com essas histórias, houve uma rebelião entre deuses menores chamados Idi, que se cansaram do trabalho manual. Quando se revoltaram, os deuses superiores, os Anunnaki, precisavam de uma nova força de trabalho. Sua solução? Criar um novo ser a partir de argila e algo chamado essência divina. Eles nomearam esse primeiro humano Adamo. Soa familiar? As semelhanças com textos religiosos posteriores são impressionantes, mas isso é apenas o começo. No início, esses primeiros humanos não estavam bem certos. Estéreis, não muito inteligentes, basicamente inadequados para o propósito. Então, os deuses refinaram seu design, ajustando-os até que pudessem se reproduzir e trabalhar de forma eficaz. Graças a IA, agora estamos encontrando frases nesses textos, como mistura de essência, rendimento, de protótipo e capacidade reprodutiva. Começa a soar menos como um mito e mais como um experimento científico. Naturalmente, isso alimenta especulações entre teóricos de astronautas antigos, que apontam para anomalias genéticas modernas, como a fusão repentina do cromossomo 2 humano, como possível evidência de manipulação antiga. Alguém mexeu com nosso DNA? A ciência convencional diz que não, mas o debate está longe de ser resolvido. Falando em visitantes antigos, vamos abordar a infame teoria de Nibiru. Zecharia Sitchin afirmou que os Anunnaki vieram de um planeta distante com uma órbita elíptica, que leva 3.600 anos, para circundar o Sol. Segundo ele, eles chegaram pela primeira vez há cerca de 450 mil anos, e cada vez que Nibiru passava perto da Terra, causava grandes mudanças na civilização. Tanto ascensões quanto ascensões, quedas catastróficas. Se você acredita nisso ou não, os tabletes sumérios mencionam cataclismos, grandes inundações, secas e desastres climáticos, muitas vezes ligados a eventos celestiais bizarros como céus vermelhos, rios invertidos e estrelas que predam a Terra. Estavam eles descrevendo Nibiru? Ou eram apenas desastres naturais vistos por uma perspectiva cósmica? A IA está complicando ainda mais as coisas ao mostrar que muitos desses tabletes parecem manuais de sobrevivência, não apenas contos selvagens. Outra peça estranha do quebra-cabeça é a lista de reis sumérios, um registro antigo de governantes e seus reinados. Ela não começa com tempos de vida normais. O primeiro rei,
Alulin, supostamente governou por 28.800 anos. O próximo, Dumuzid, por 36.000 anos. Reis posteriores têm reinados mais curtos, centenas de anos em vez de milhares, mas mesmo isso está longe do comum. Estudiosos frequentemente dizem que esses números são simbólicos, destinados a mostrar a autoridade divina, como dizer, nosso rei é tão grande que governou para sempre. Mas outros se perguntam se algo mais estranho estava em jogo. Será que esses reis eram híbridos, parte humanos, parte algo mais? Talvez Anunnaki? Descobertas arqueológicas adicionam lenha a essa fogueira. No túmulo da rainha Puabi, datado de cerca de 2600 a.C., pesquisadores encontraram um crânio naturalmente alongado. Não por deformação artificial, mas uma verdadeira anomalia. Perto dali, restos esqueléticos tinham mais de 2 metros de altura, extremamente incomuns para populações sumérias ou mesmo hoje. Eram apenas anomalias genéticas ou traços de algo mais. Os sumérios também eram obcecados por pureza de sangue, frequentemente mencionando a semente de Aum. Eles impunham casamentos dinásticos rigorosos e rituais para preservar uma linhagem específica. Essa ideia não é exclusiva deles, aparece em culturas antigas. Faraós egípcios reivindicavam descendência de deuses, governantes incas do sol, e Dalai Lamas tibetanos são vistos como reencarnações divinas. Mas os sumérios podem ter sido os primeiros a documentá-lo. Sua língua, no entanto, é complicada. Palavras como Mi podem significar um decreto divino, uma ideia cultural ou um objeto físico, levando a Lanstipathlorto a interpretações muito diferentes ao longo dos anos. Zecharia Sitchin, por exemplo, afirmou que alguns textos descreviam objetos poderosos ou mapas estelares, embora muitas de suas ideias, como o Tablet VA 243, sendo um mapa celestial, tenham sido um mapa celestial, desmascaradas como simples dedicatórias. Além de mitos e reis, os sumérios deixaram avisos sérios. Eles não falavam apenas de uma única inundação ou desastre. Descreviam ciclos de prosperidade e colapso se repetindo continuamente, ligados a seus registros estelares. A IA agora está conectando esses padrões a eventos climáticos históricos e reais, como a seca de 4,2 mil anos que fez civilizações desmoronarem, ou a queda repentina do Império Acádio, com fomes e migrações em massa. Embora tenhamos evidências científicas para esses eventos, os tabletes os escrevem de forma diferente. Céus vermelhos, um sol negro, estrelas predando a Terra, rios invertendo o curso. Durante anos, estudiosos descartaram isso como exagero poético, mas a IA sugere que podem ser relatos de fenômenos celestiais reais. Será que os sumérios estavam testemunhando algo nos céus que esquecemos? E justo quando você pensa que não pode ficar mais estranho, vamos falar sobre seus deuses. Não apenas os Anunnaki, mas um panteão inteiro, que rivaliza com qualquer mundo de fantasia moderno. Eles tinham divindades para tempestades, cura, a lua, escrita, até ventos específicos. Enlil, o deus do vento, dizia-se que separou o céu da terra, tão sagrado que outros deuses não podiam olhar para ele. Ele governava de um enorme templo em Nippur, supervisionando tudo, desde a agricultura até as leis da existência. Enki, o deus trapaceiro da água doce e da sabedoria, moldou o mundo e deu inteligência aos humanos. Sua irmã Katundug era uma deusa da cura e fertilidade, invocada no parto. Então a Inanna, mais tarde chamada Ashtar, encarnando amor, guerra e ambição. Seu mito de descer ao submundo, morrer e renascer, pode simbolizar ciclos sazonais. Utu, o deus do sol, trazia justiça, enquanto sua irmã Nanna, a deusa da lua, inspirou uma das primeiras autoras conhecidas da história, Enheduanna, uma alta sacerdotisa que escreveu hinos para ela. Há inúmeros outros. Nima, uma escriba divina e parteira da criação da humanidade. An,
o Pai Céu, Ki, a Mãe Terra, e Anzu, um pássaro trovão gigante que roubou os tabletes do destino. Na época em que os mitos babilônicos surgiram, o panteão sumério incluía mais de 300 divindades, com mais nomes ainda sendo descobertos em arquivos de museus. Alguns estudiosos até sugerem deuses locais, ligados a fontes ou ventos específicos, o que significa que cada novo tablet pode revelar uma divindade esquecida. Desvendar esses mitos não é fácil. Muitos tablets estão quebrados, escritos séculos separados, e a língua é complexa, com um único símbolo tendo múltiplos significados em dialetos diferentes. Por muito tempo, estudiosos ocidentais descartaram muitos desses deuses como primitivos ou irrelevantes, classificando erroneamente divindades inteiras. Até histórias importantes como a descida de Inanna ao submundo levaram décadas para serem totalmente reconstruídas. Então, o que sumérios realmente eram? Cientistas secretos? Testemunhas de eventos de outro mundo? Ou estamos apenas interpretando mal suas verdades através de uma lente moderna? O que você acha que eram aquelas joias brilhantes e varas faiscantes em seus textos? Deixe seus pensamentos nos comentários. Eu leio todos. E se você está com fome de mais histórias que desafiam tudo o que você pensava saber, clique no botão de inscrição. Há muito mais por vir.